Então, de uma maneira geral, uma medida positiva. O timing não foi coincidência, né? Uma tentativa ali do governo de devolver um pouco da credibilidade do Banco Central. Além, né, de ser uma notícia importante para a política americana ou para a política global, o que significa essa libertação? Se for bem feito, um novo pacto energético pode gerar benefícios duradouros para a África, tipo maior segurança energética, melhores padrões de vida e ajudar também o mundo todo a alcançar os seus objetivos climáticos. Meta contínua definida no CMN, ou CMN, no Terraço Cast de número 434. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da tarde de 29 de junho de 2024, em Ourinhos, para o 434 do Terraço Cast. Hoje conto com quem? Para a alegria de todos, o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela. É ela, mulher do tempo sem tempo, que veio diretamente do túnel do tempo para falar pra vocês que no futuro, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o tempo seguirá esquisito. Um tempo que diz que é inverno, mas não é tudo fake news. E fica meio cinza e você acha que é inverno mesmo, mas daí você percebe que não, que na verdade está quente. E é aquele tempo estranho que você acha que está frio à noite e coloca uma coberta, mas acorda suando. E se você é uma pessoa alérgica, assim como essa mulher do tempo sem tempo que vos fala, você também vai estar tendo, né, aqueles sintomas bem irritantes de alergia dessa mudança de tempo irritante. Então é isso, gente. Eu e o São Pedro, a gente tá, né, a gente resolveu dar uma distanciada e tal, faz tempo que a gente não se fala. Então, para os próximos dias, eu, infelizmente, vou ter que dizer pra vocês que o tempo vai continuar meio estável, né, e eu trago mais novidades, né, no próximo podcast. Ah, e claro, vai aqui o meu alô, alô, salve, salve para as minhas queridas companheiras de podcast, Rê e Fê. E calma que o bom dia, boa tarde, boa noite do Caio Augusto, nosso âncora, ele vem especial. Normalmente eu reclamando de alguma coisa dele. Então é isso, vamos aguardar. Inverno, que aqui onde eu moro o dia já começa em 2 dígitos de temperatura, nem inverno é. E quanto à chuva, que chova apenas do dia 10 em diante. Quem entendeu, entendeu. Fala, Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo como sempre para vocês o Boletim Internacional. E essa semana eu tô novamente falando aqui de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Então, um Boletim Internacional aí mais brasileiro, pelo menos da minha localização, né? Aliás, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, né? Eu tô voltando a morar no Brasil no 2º semestre, então o boletim eu vou continuar, pretendo continuar fazendo o Boletim Internacional, né? Porque eu acho que ele pode ser feito de qualquer lugar, eu já fiz aqui do Brasil diversas vezes, mas o Boletim Internacional, então, menos chique a partir do 2º semestre, em setembro, final de setembro, outubro, eu devo estar voltando aí definitivamente a morar no Brasil. E essa semana eu vim pra cá passar férias, já trouxe aí o meu gatinho, o Mr. Walter, que o Caio conhece, né, bem. Mr. Walter é meu gato e aí ele já veio pra ficar aqui no Brasil, vai ficar com meus pais aí quando eu voltar pra Califórnia pra ir trazer a minha mudança definitiva. Boletim Internacional dos Trópicos, de onde, segundo aquela clássica do Ney Matogrosso, não existe pecado. E um salve pro Mr. Walter, ouvinte assíduo dos episódios e das ancoragens. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Fala, galera do Terraço Cast, olha quem voltou, eu mesma, de volta das férias, renovada e com saudade de vocês. Estou aqui para mais uma semana do nosso podcast favorito. Fernanda de volta, trio mais amado do Brasil completo, vamos pra cima. Time completo em campo, vamos ao 4-3-4. Ah, pera aí, pequeno spoiler. O intervalo entre os assuntos 2 e 3, nesse e nos próximos 3 episódios, terá uma mensagem especial e sensacional para quem gosta de ótimos podcasts exclusivos. Fica aí que você vai entender. Então, vamos ao 4-3-4. Raquel, recentemente o CMN se reuniu e decidiu sobre a missão do Banco Central ser perseguir uma meta contínua de inflação. O que significa tudo isso? É isso mesmo, meu querido Caio Augusto. Eu acho que dessa vez eu não tenho nada aqui pra deixar de te dar uma cutucada. Essa semana foi tranquila, no sentido de você não falou pra eu falar de 7 temas, você não inventou um tema que eu nunca tinha ouvido falar e eu tive que, pesquisar e fingir que eu sabia alguma coisa para os nossos pobres ouvintes. Você aceitou a minha sugestão de tema, então vai aqui um salve para o nosso querido âncora, que nessa semana veio tudo nos conformes. Bom, então, Caio, meu querido, é isso mesmo. O CMN
Eu acho demais que as coisas em Brasília, elas têm, tipo, seus próprios apelidos, né? É o Conselho Monetário Nacional. E aí você falaria assim, como é que se chamam isso, né? É o CMN. Não. É o CMN. É o apelidinho, não sei por quê. Todo mundo em Brasília chama de CMN. Então, se você fala CMN, vão saber que você tá meio por fora, assim, dos babados de Brasília, que todo mundo chama o CMN de CMN. O CMN, ele se reuniu, como de praxe, em junho, né? Que ele se reúne pra rediscutir as metas de inflação e tudo mais. E ele tinha se reunido em junho do ano passado e tinha trazido aquela novidade de meta contínua de inflação. Só que precisava de um decreto, né? Um decreto que tinha que vir da presidência, né? Formulando exatamente assim, trazendo, né, os detalhes dessa mudança. E aí depois o CMN, ele ia detalhar, enfim, ia fazer a parte mais regulatória ali, do ferramental que vai ser usado pelo Banco Central. Mas lembrando, gente, que o CMN, ele é diferente do Copom, tá? O Copom é o nosso Conselho de Política Monetária, que é composto pelos diretores do Banco Central apenas, independente, autônomo, etc. E o CMN, ele é o Conselho Monetário Nacional. Ele quem define a meta de inflação e ele é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Quando a gente estava com aquele Ministério da Economia grande, ao invés do ministro do Planejamento, era o diretor de política monetária. E aí são eles que definem a meta de inflação. E aí o que o Banco Central faz? Ele tem autonomia para perseguir essa meta, para basicamente atingir essa meta. Ele tem autonomia para decidir como ele vai atingir essa meta. Se ele quer subir, descer a taxa de juros, mudar o compulsório, fazer aí tudo que ele quer para perseguir essa meta que foi decidida no CMN, que é um colegiado. Muito bom. Então o CMN se reuniu e aí, um pouco antes da reunião, o governo publicou o decreto que estabelecia a meta contínua. E por que estava todo mundo falando disso, né? Fazendo o maior bafafá quando que sai, quando que não sai? Porque existia um receio de que parte do governo fosse querer usar esse decreto para, eventualmente, pressionar por uma mudança da meta de inflação. 2, que se aumentasse o horizonte de convergência de política monetária. Então assim, a gente vai estar olhando para essa meta contínua, que eu já explico melhor o que é, mas a gente tá olhando para essa meta contínua, só que a gente vai olhar em 24 meses. Por quê? Hoje, o horizonte de convergência, ele não é explícito, mas o Banco Central, ele começa a colocar, ele começa a falar do ano seguinte, tudo mais, a gente consegue fazer o cálculo, de que é mais ou menos 18 meses, né? O que é isso? O Banco Central vai olhar que a inflação vai convergir para a meta, olhando para os próximos 18 meses. Então, existe ali um receio de esse decreto determinar que são 24 meses, meio que estender ali o momento, né? Vamos estender quando o Banco Central precisa levar a inflação para a meta. Então, vai ser sempre daqui 2 anos, então tanto faz. Mas isso não aconteceu. Na verdade, o decreto ele veio bem clean, bem simples, direto ao ponto, falando, olha, foi definido então uma meta contínua. O que é essa meta contínua? Hoje, a meta até o ano passado, até esse ano, vai ser a partir do ano que vem que vai mudar, a meta é ano calendário, né? Ou seja, a apuração da meta se dá anualmente. O Banco Central vai olhar se ele cumpriu ou não a meta de inflação a cada ano. E aí, se ele não cumpriu num ano, ele tem que mandar uma carta ao presidente da República explicando por que ele não cumpriu, etc. e etc. Mas isso é diferente do horizonte de convergência. O horizonte de convergência, ele tá olhando, quando que a política monetária faz efeito? Vamos olhar lá pra frente. Então é aí que ele joga o horizonte de convergência, que são esses 18 meses que eu comentei. Mas o decreto não instituiu um horizonte de convergência, deixou isso a cargo do Banco Central, instituiu a meta contínua. E qual que é a diferença? Ao invés do ano calendário, então o Banco Central ele vai olhar continuamente se a meta está atingindo a inflação. Mas se é contínuo, o que? É perpétuo. Ninguém vai apurar quando? Todo dia. Não, na verdade, aí eles estabeleceram uma segunda regra. Que se por 6 meses consecutivos a inflação medida pelo IPCA, acumulada em 12 meses, ficar acima ou abaixo da meta, e aí a meta, gente, quando eu falo meta, eu tô falando da meta de 3%, que foi mantida, com aquele intervalo de tolerância de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, se por 6 meses consecutivos isso ultrapassar ou ficar abaixo, o Banco Central aí sim vai ter que mandar uma carta para o Ministério da Fazenda e explicando para o ministro da Fazenda, né, explicando por que isso aconteceu. Isso tá escrito no decreto. Por que isso aconteceu? O que ele vai fazer para trazer a inflação para a meta e quanto tempo isso vai demorar, né? Então ficou bem específico. E um outro ponto importante foi que, além de que a meta foi mantida nos 3%, um ponto importante foi o CMN, se ele alterar a meta de inflação, só vai valer para 3 anos adiante. Então isso foi bem interessante, né? Porque mostra que tentou se reduzir mesmo o nível de interferência política. Então se o CMN, que não é só composto pelo Banco Central, né? Aquele colegiado que eu falei, decidir, não, a gente quer aumentar
aumentar a meta para 10%, muita inflação, bora. Só que isso não vai valer para aquele ano nem para o próximo, só para o próximo, né? Então só 3 anos depois. Então você traz um pouquinho mais de credibilidade ali para a política monetária. Então foi um decreto que foi bastante clean, foi bastante em linha, as surpresas foram positivas, como essa questão dos 3 anos. E aí o CMNE, ele se reuniu e ele, detalhou essa questão ali da meta contínua. Então, bom, vai ser a meta contínua, a gente vai, perseguir essa meta, aí tem a carta que vai ter que mandar a cada 6 meses e tudo mais, e vamos fazer isso, diante do horizonte de convergência, e não determinaram, falaram que vão determinar aí, o Banco Central, enfim, vai determinar esse horizonte de convergência, e que, ao que tudo indica, vai continuar de 18 meses, Eles não vão aumentar para 24 meses, o que é bom também. Então, de uma maneira geral, um evento, uma medida positiva, uma tentativa ali do governo, o timing não foi coincidência, uma tentativa ali do governo de trazer um pouco mais, de devolver um pouco da credibilidade do Banco Central, depois, principalmente, das trocas de farpas que a gente viu entre o presidente e o presidente do Banco Central, que continua havendo, aliás, mesmo depois disso, mas também do Copom, que foi marcado pelo dissenso, não esse Copom que aconteceu na semana passada, mas o outro, que tinha reduzido pela última vez a Selic para 10,5%. Então, a política monetária, assim, o Banco Central estava perdendo credibilidade, estava um negócio assim, não sei o que vai acontecer, será que vai ter dissenso de novo? Será que vai mudar o presidente, vai ser um presidente super leniente? Então, assim, essas regras, assim como a regra de autonomia do Banco Central, elas trazem mais previsibilidade para a política monetária. Isso tende a ser bastante positivo e empiricamente, ter mostrado de que países que têm bancos centrais autônomos conseguem entregar inflações mais baixas, níveis de inflação mais baixos. Então, aí, uma boa notícia for a change, mas que, obviamente, já está sendo totalmente escondida, engolida pelo noticiário político, por falas aí do presidente, por falas do... enfim... O presidente já saiu falando, hoje no dia que eu gravo esse podcast, falando que, quando for o meu presidente do Banco Central, a Selic vai poder cair, e ele não entende que falando isso é o que justamente vai provavelmente impedir que a Selic caia, Todos esses ruídos políticos que batem no câmbio, e aí o câmbio bate na inflação, e aí o Banco Central não consegue reduzir mais os juros, Esses ruídos batem na expectativa de inflação, que vira inflação no futuro. Então tudo isso falado aí, enfim, o presidente não enxergando, o quanto isso é um tiro no próprio pé, basicamente. Mas é isso, gente. Eu acho que eu tentei... Eu falo, que nem quando eu falo do Copom. Eu vou tanto no acelerado pra explicar tudo, essas coisas de Instagram, que você tem que fazer tudo em 30 segundos e tal, que aí, de repente, eu gravo o podcast e falo, nossa, gente, eu falei tudo e não passou nem 10 minutos. Absolutamente nada a ver com o assunto, mas o apelido CMN para CMN, no caso, me lembra que o Brasil já teve uma fábrica de motores chamada Fábrica Nacional de Motores, de sigla FNM, que produzia itens conhecidos como FNMs. Enfim, tem nada a ver, mas vamos então para o assunto. A diferença entre as decisões de política monetária e as de política fiscal são o horizonte temporal, juros olham para o longo prazo e gastos do governo olham ciclos mais curtos, e também as instituições responsáveis por suas ações. Nos juros a gente tem o Banco Central e no lado fiscal temos o governo. Em qualquer governo que existir, não só nesse, não no último, enfim, em qualquer governo mesmo, quem estiver com a caneta do poder vai querer juros mais baixos, porque isso traz custos operacionais menores e pode estimular a economia. Porém, a missão do Banco Central sempre será a de buscar estabilidade da moeda no longo prazo, não apenas durante o presidente da República dos tempos atuais. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa como porque o Banco Central tem que pensar no futuro do Brasil e tudo mais, a missão do Banco Central é a estabilidade da moeda, tá? Vamos ser bem sinceros, não se percam como aí certos políticos, talvez até presidentes de certos países latino-americanos fazem aí com certa frequência. É importante fazer essa pontuação, porque no fim das contas, esse cabo de guerra aí, entre aspas, entre quem quer resultado de curto prazo e quem tem como missão o longo prazo, sempre irá acontecer. Mas são justamente esses encontros do CMN que alinham as coisas para que não haja estresse entre as duas partes. Esticar o prazo de mudança de metas para começar a valer daqui 3 anos é uma ideia bem legal, em termos de continuidade, e sobre o esticar de prazo para alcançar a meta, em termos práticos, ainda a ver como irá funcionar, mas de fato, pode ser que precisemos de uma pressão menor nos juros e um menor foco em encontrar a meta em um prazo menor, que é bastante positivo. Tudo muito bom, tudo muito bem, só não se esqueçam de um aspecto: essas coisas funcionam se, e somente se, o Banco Central seguir com autonomia, e nós estamos falando aqui apenas da lei
que de fato aí foi passada nos últimos anos, mas autonomia mesmo. As decisões tomadas são técnicas, são tomadas de acordo com os modelos internos e não com a vontade do presidente da ocasião. Todas as benesses de queda de ruídos começam a sair pela culatra se interferências à la Tombini ou à la próximo presidente do Banco Central, em Lula 3, né? Vai saber, entram na sala. Será que o país irá colher os benefícios dessas duas mudanças recentes do CNM, que a Raquel comentou, ou em pouco mais de 3 trimestres veremos tudo isso ir por água abaixo? Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Assange livre e o que isso significa para a liberdade de expressão no mundo. E mais, eleições na União Europeia e o debate Biden-Trump. Essa semana é mais um assunto daquele tipo do que o Caio fala, que eu falo pro Caio, né? O que você não me pede sorrindo que eu não faça chorando, né? Porque é um assunto que eu pessoalmente, assim, acho controverso e não tenho tanto interesse, assim, nesse tipo de assunto, né? De espionagem, mas eu acho que não deixa de ser um assunto importante, que é finalmente, né? A libertação aí do Julian Assange, o fundador do Wikileaks. Então ele foi finalmente, né? Entrou em um acordo com o governo americano, né? Os advogados de defesa do Julian Assange entraram em acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos. Ele se encontrou, né, foi a um julgamento nas Ilhas Mariana do Norte, uma ilha que eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade, tive que pesquisar por que esse julgamento foi lá e o que tem a ver essa Ilha Marianas do Norte. E o que acontece é que foi que o Julian Assange, ele e os advogados dele não aceitaram dele ir para os Estados Unidos, né, participar desse julgamento. O que eles acabaram topando foi fazer esse julgamento nessas ilhas, que é uma ilha faz parte, né, é um território fora dos Estados Unidos, mas ainda faz parte do governo americano. Tem um tribunal de júri, um tribunal judiciário lá, e é a ilha sob o domínio dos Estados Unidos mais perto da Austrália, que é o país natal do Julian Assange. Então ele topou ir para sair, né, ele estava preso no Reino Unido, topou sair da prisão de segurança máxima para ir nesse julgamento nas Ilhas Mariana do Norte, onde ele admitiu, né, culpado de uma das acusações, né, de ter participado ali junto com a Shah Samani, de ter divulgado informações confidenciais e secretas do governo americano, né, isso é um crime nos Estados Unidos, e ele se considerou, né, se admitiu ser culpado desse crime de vazamento de informações confidenciais do governo, mas como ele já tinha cumprido, né, já tinha esse acordo da Procuradoria com a defesa dele, foi que ele admitiu ser culpado, mas o tempo de prisão que ele estava cumprido no Reino Unido ia ser considerado, e como ele foi condenado a 62 meses de prisão e ele já tinha cumprido isso na prisão do Reino Unido, ele acabou saindo livre do julgamento, né? Então ele se declarou culpado, foi considerado culpado, mas saiu do julgamento como um homem livre, já em direção da Austrália, né? Que, como eu falei, é o país natal dele, né? O Julian Assange tem 52 anos, vai fazer 53 na semana que vem. Inclusive a juíza que aceitou o acordo desejou um feliz aniversário para ele na próxima semana. Ele tá indo para lá com a esposa e os filhos dele para a Austrália, onde ele tá chegando na quarta-feira. E, enfim, então era esse o assunto, né? E o que isso tem a ver, né? Além, né, de ser uma notícia importante, né, para a política americana ou para a política global, o que significa essa libertação, né? Então, primeiro é o fim de uma controvérsia, né? Esse é um assunto que eu já estou gravando o podcast na quinta-feira, no dia que vai acontecer hoje mais tarde o primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump, e os dois têm opiniões assim que são interessantes porque elas são aparentemente muito diferentes, né, a respeito do Julian Assange e do Wikileaks. O Joe Biden sempre foi contra, ele fazia parte do governo, né, o Joe Biden foi vice-presidente do Obama, né, na época, em 2010, quando aconteceu esse vazamento. O Joe Biden chegou a chamar o Julian Assange de um
terrorista de tecnologia, enquanto que o Donald Trump, por outro lado, na época da campanha, né, uma das coisas que... Então, assim, o Julian Assange, né, ajudou a vazar milhares de documentos do governo americano. Os mais famosos, né, um ataque em vídeo de um ataque americano em Bagdá, e os e-mails ali do Partido Democrata na campanha, né, os famosos e-mails da Hillary Clinton e do Partido Democrata durante a campanha. E por conta disso, né, há toda essa controvérsia. O Donald Trump chegou num discurso dele a falar que I love WikiLeaks, né, mas na verdade, depois que o Donald Trump foi eleito, ele continuou, ele fez acusações duras contra o Julian Assange, e foi durante o governo do Donald Trump que ele foi indiciado. Então, apesar das retóricas aí do Joe Biden e do Donald Trump serem bastante diferentes, na prática, os dois governos, né, tanto o do Donald Trump primeiro e depois do Joe Biden, fizeram indiciamentos e acusações bastante graves com relação ao WikiLeaks, né, e ao Julian Assange, mas no final do governo Joe Biden, ele acabou aí conseguindo esse acordo e sair livre da prisão do Reino Unido. Tem toda essa controvérsia, né, do quanto o Julian Assange seria um asset, né, um ativo da Rússia, né, do Putin. O Putin nunca fez nenhuma declaração assim pública a respeito do Julian Assange, mas vários membros do governo russo chegaram a fazer declarações, né, defendendo sempre essa questão, né, de que o Julian Assange ajuda, né, a transparência. A grande tese dele, né, do Julian Assange, é que os governos, eles não podem ter documentos classificados, secretos. O governo deve ser totalmente transparente, e que a Constituição dos Estados Unidos garante a liberdade de expressão dele. Ele acha que os indivíduos têm que ter a sua privacidade preservada, mas que o governo não tem direito à privacidade, né? Ele deveria todas as suas ações serem públicas. E aí, então, assim, né? E o Putin, tanto o Putin quanto, né, o Xi Jinping, que são países aí, né, autocracias, ditaduras, que as pessoas não têm liberdade nenhuma, mas eles defendem aí a transparência do governo dos Estados Unidos. E aí tem toda essa controvérsia, né, de hackers russos terem utilizado essas informações do WikiLeaks para distribuir essas informações, e também junto com elas fake news durante a campanha de 2016, em que o Trump venceu a Hillary Clinton. Então tem toda essa questão aí da controvérsia dele ser um colaborador do governo russo e do Putin. A China nunca se manifestou muito com relação a isso, né, porque a gente sabe que a China não gosta muito de se meter em assuntos de outros países, a não ser que afete aí ela própria ou os negócios chineses, então sempre se manteve aí meio neutra. Já o Brasil, né, não, né, gosta aí de participar, né, de falar. Então o Lula, o presidente Lula, ele já chegou a defender o Julian Assange uma série de vezes, né, disse que ele aí ajudou a divulgar as falcatruas do governo americano, então acaba também apoiando isso, né? Aquela coisa, né? Tudo que é contra a supremacia dos Estados Unidos, né? Rola um pouco aí do anti-americanismo nesse tipo de posicionamento aí do atual governo brasileiro. Então é isso, né? Vamos ver aí o que vai acontecer aí com o Julian Assange, se ele vai ter um happy end na Austrália, né? Ou se ele vai acabar aí continuando sendo controverso, ou se ele vai se aposentar. Vamos ver quais serão aí cenas dos próximos capítulos do WikiLeaks e do Assange. Hoje é dia, né, de boletim extra aqui do nosso boletim internacional do Terraço Cast. Aqui é a Renata falando. E enquanto eu estava gravando o podcast ontem, que já parece que faz alguns dias de tanta coisa que aconteceu desde então, a gente teve, né, o Caio me mandou a notícia até sugerindo que de repente eu trocasse o tema, né, porque eu estava falando, a gente tinha combinado de falar sobre o Julian Assange, que foi o nosso tema do podcast, do boletim internacional do podcast dessa semana. E aí saiu a notícia que a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, né, da União Europeia, foi reconduzida ao cargo. A gente tinha feito um TerraçoCast recente até, né, sobre essa questão, sobre a perda de apoio dela, de como se ela seria ou não, né, se ela conseguiria ou não ser reeleita como a representante da União Europeia, e foi confirmado ontem que essa recondução dela, né, por mais um mandato. Então acho que é uma boa notícia, né, um nome que a gente estava falando que ela estava perdendo apoio, a gente está vendo um crescimento grande da extrema-direita, da direita da Europa, e apesar de elas longe disso ser uma pessoa de esquerda,
esquerda ela poderia não ser assim de direita o suficiente, né? Poderia também perder esse apoio, mas não, vai continuar por mais um mandato, que eu considero uma boa notícia, como eu falei, uma pessoa moderada, que aparentemente aí não... Né, hoje em dia, se o líder é uma pessoa normal, a gente já tá dizendo, né, graças a Deus. E, aliás, a minha edição essa não é nem por causa disso, né? Eu aproveitei para falar dessa recondução do mais um mandato para Úrsula, porque a gente teve aí, entre ontem, na noite de ontem, né, da quinta para sexta-feira, o debate das eleições americanas, né, entre o Joe Biden e o Donald Trump, e foi considerado aí, né, um debate catastrófico, uma tragédia para o Joe Biden. Não tanto pelo que ele falou, eu assisti o debate inteiro aqui, né, até comentei, né, assim, com os amigos e tal, né, de que se a gente estivesse lendo o debate, né, se fosse simplesmente uma transcrição do que cada um falou, a gente poderia dizer que o Joe Biden tivesse ido muito bem no debate. Ele tem a mente dele, continua, né, muito lúcido e tudo mais, mas assim, a visão que ele passa, né, a forma como ele fala, a forma como ele se apresenta, a forma como ele anda, a postura dele, até quando o Donald Trump estava falando, é de uma fragilidade assim que a gente tem a impressão que não sabe nem se ele vai chegar vivo até o final do debate, né? E ele dá aquelas pausas, né? Parece que tá confuso quando tá falando, parece que tá viajando quando a outra pessoa tá falando. Então, assim, apesar de que ele ter um discurso coerente, ele é lúcido, eu acredito que ele tem as posições certas, né? E tá disputando, né? Como ele mesmo falou, né? Com um convicted felony, né? Uma pessoa que instigou uma insurreição contra a democracia americana, que tá respondendo, como a gente sabe, por diversos crimes, já foi condenado por um crime aí de ter usado dinheiro de campanha para comprar o silêncio de uma atriz pornô, mas também é acusado de crimes muito mais graves, como incitar um golpe, como esconder documentos confidenciais, como, né, a questão da eleição da Georgia, que foi contra, né, acusou uma fraude onde não existe, questão de imposto, enfim, o que não falta é crimes para a gente, né, que o Trump está sendo julgado e que há, digamos assim, né, grandes evidências de que ele seria culpado. Mas apesar de tudo isso, né, ele continua como favorito e agora mais do que nunca muito favorito à presidência dos Estados Unidos, porque tipo, o Joe Biden realmente, como eu falei, né, não tem nem como falar assim, né, para quem gosta dele, assim, foi difícil de assistir, porque realmente assim, passou uma fragilidade muito grande. O pessoal dos democratas falaram que ele estava gripado e tudo mais, deram umas desculpas, mas assim, fica realmente a dúvida, que talvez nem seja a dúvida de se ele aguenta por mais 4 anos de mandato. Então, realmente, muito difícil a situação dos democratas. Eu não sei o que vão fazer, se eles vão continuar com ele e insistir nessa até onde der, ou se vão tentar convencer ele, né? Porque depende dele, né? O Joe Biden, ele foi escolhido pelo colégio eleitoral, ele tem os deputados, então, a não ser que ele desista, não tem como o partido chegar para ele e falar, ó, presidente, não tem condição, você não vai concorrer, a gente vai tirar você daí, sendo que ele é o presidente dos Estados Unidos, né? Não só como foi escolhido no colégio eleitoral, como é o atual presidente. Então, a única realmente possibilidade seria dele desistir, o que, não sei, né? Achou difícil, muito difícil, também não vislumbro essa possibilidade. Então, assim, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? O Caio falou para eu falar só 2 minutinhos, já tô vendo aqui que foram mais de 5, mas eu queria dar essa notícia para vocês e vamos ver, né? Acho que no próximo Boletim Internacional, talvez a gente continue falando disso, política e eleição dos Estados Unidos, porque eu acho que talvez quando vocês estiverem escutando isso que eu tô falando, já esteja desatualizado e eu tenho que fazer mais um extra antes da publicação, espero que não. Mas é isso, então eu queria dar essas 2 notícias aí que eu achei que eram importantes e que não dava pra passar o TerraçoCast sem falar disso, tá bom? Era isso, semana que vem eu volto aí com mais informações e análises no Boletim Internacional. Um beijo e até lá! Sempre que acontece, e acontece bastante, gostamos de reforçar a importância de ouvir o TerraçoCast todo e não apenas ver a imagem de capa ou ler a descrição, está no fato de que sempre trazemos adendos e atualizações para além do que você vê nesses 2. De fato, o assunto Assange livre seria único, mas os outros 2 itens viraram realidade e pararam aqui. Sobre Assange, diríamos que o grande motivo para que tenha vindo parar aqui é relembrar a vocês, tal qual fizemos em uma recente edição na nossa newsletter, a Reflexionários, que não existe esse negócio de vigia bom ou vigia mal. Na era de dados que a gente vive, somos todos vigiados. E a depender do que fizermos e onde fizermos, viraremos alvo.
Talvez a diferença seja de não ficarmos sabendo tanto dos alvos em países como China e Rússia, como vemos abertamente os que o tio Sam escolhe para si. Sobre o debate, a coisa foi tão caótica que foi impossível esperar a próxima semana. Já veio agora mesmo com breaking news e tudo. Algo que aparentemente parecia só meme, de Joe Biden não estar dentro de suas capacidades mentais regulares, na verdade virou uma chacota global. Não é que Trump tenha sido um anjo imaculado, ele mentiu em diversas afirmações que fez, e várias checagens de veículos diferentes dos Estados Unidos constataram que ele deve ter contado umas 3 ou 4 mentiras para cada inverdade, para cada mentira que o Joe Biden contou. Mas, em termos bem diretos, a disputa parece que ficou entre alguém que fecha frases correta e animadamente e outra pessoa que parece perdida. Os dois estão em idade avançada, mas, pela ampla impressão que esse debate passou, apenas um deles estava vivo ali e estaria, por esse motivo, preparado para tocar a maior economia do planeta. Falaram até em teste de sanidade, algo que é tão loucura que rolou aqui entre os irmãos Collor no início dos anos 90, após a delação de um irmão em relação ao outro que era presidente da República, em plena capa da Veja. Dicas de passagem, off-topic, fica aí a dica do podcast Collor vs Collor, da Globoplay, que tem aqui no Spotify, conta meandros surreais daquela época. A grande pergunta do momento é se Biden irá largar o bastão e passar para alguém. Mas, sinceramente, ele ficando até o final ou deixando de lado, é perfeitamente compreensível entender o desespero dos democratas. E não, você não está ouvindo uma manchete clickbait, é literalmente como está sendo encarado, até mesmo por quem faz parte do partido hoje. E sobre a recondução de Ursula von der Leyen à União Europeia, diríamos que é apenas uma atualização que traz certa estabilidade. Alguns meses atrás, aqui nesse mesmo podcast, você nos ouviu analisar sobre como uma eventual forte mudança de poder na União Europeia poderia deixar o xadrez geopolítico ainda mais tenso em 2024. Mas, com essa continuidade, ao menos no que tange à Europa e em curto prazo, essa tensão não se eleva. Seguiremos monitorando para saber até onde tudo isso irá caminhar. Hoje, quando a inflação preocupa, é porque ela chegou aos 2 dígitos ao ano. Selic sobe, dólar provavelmente vai nas alturas e todo mundo se preocupa. Não sem motivo. Agora, já pensou o que aconteceria se essa inflação de 2 dígitos fosse ao mês? É basicamente isso que aconteceu durante um bom tempo antes de algo que completa 30 anos em 2024 acontecer, o Plano Real. Em parceria entre Inteligência Financeira e Estúdio Novelo, já está no ar o podcast Plano Real, a moeda que mudou o Brasil, que conta os bastidores de como um presidente que substituiu o outro que caiu por impeachment, selecionou uma equipe capitaneada por um sociólogo e, no fim das contas, o dragão da inflação finalmente foi domado. Com entrevista de nomes que participaram ativamente desse projeto como Gustavo Franco, Pércio Arida e Pedro Malan, este podcast sobre o Plano Real já está disponível no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts. Ah, e mais! Caso você acesse pelo portal inteligenciafinanceira.com.br/Plano Real, verá também a transcrição em texto dos áudios dos episódios, além de matérias complementares e até uma galeria de fotos na época. Terminando esse episódio, já coloca na busca aí para ouvir também esse podcast. Repetindo o nome para grudar na sua mente. Plano Real, a moeda que mudou o Brasil. Fernanda, há uma revolução energética em curso na África nesse momento. O que vale ficar de olho? A gente precisa ficar de olho no seguinte: estamos falando de África, o continente como um todo, assim como a gente frequentemente fala de América Latina. Acontece que a pobreza na África como um todo é em parte resultado da falta de acesso à energia, e isso é comum em alguns países. Em outros continentes, a maioria das pessoas tem eletricidade. Na África, 600 milhões de pessoas, ou 43% da população, não consegue iluminar suas casas, carregar os celulares. Mesmo os que têm acesso à rede elétrica lidam com uma energia muito instável, como a gente vai ver mais adiante. Quando a gente fala disso, fica mais fácil a gente ter
ideia dessa dimensão quando a gente coloca em números. Mais de 75% das empresas africanas enfrentam quedas de energia e 40% diz que a eletricidade é o maior obstáculo para os negócios. Em termos de fontes de energia, o continente africano tem um imenso potencial que tem se permanecido inexplorado. Dá para a gente imaginar, quando a gente pensa no potencial da natureza, né, disponível na África. Apesar de contar com 60% dos melhores recursos solares do mundo, estou falando aqui de intensidade de radiação solar, a África tem a capacidade instalada de energia solar, de placas fotovoltaicas, como se a África tivesse a mesma quantidade de placas solares que a Bélgica, que é um país pequeno. E quando a gente pensa em luz, verão, raios solares, a gente não pensa bem na Bélgica, né? E mesmo assim, a África, que realmente tem todo esse potencial, explora muito pouco ainda. E existe também um grande potencial na África para energia hídrica, eólica, geotérmica em muitos países africanos, né? E essas fontes de energia podem desempenhar um papel importante na diversificação e na segurança do fornecimento de eletricidade. Aproveitar os recursos naturais do continente africano de uma forma responsável vai ser essencial para esse desenvolvimento. A energia solar está se tornando cada vez mais vista como uma das soluções possíveis. No ano passado, a África, no geral, tá? De novo, pessoal, falando aqui numa visão do continente como um todo. A África instalou uma quantidade recorde de placas fotovoltaicas. Globalmente, a maior parte da energia solar de placas fotovoltaicas é construída por concessionárias. Mas na África, 65% da nova capacidade nos últimos 2 anos veio de grandes empresas contratando diretamente os desenvolvedores. Esses acordos fazem parte de uma revolução descentralizada que pode trazer enormes benefícios para as economias africanas. O ponto central dessa revolução é a África do Sul. No ano passado, houve um número recorde de apagões pela Eskom, que é a concessionária estatal da África do Sul, e as usinas de carvão disfuncionais frequentemente quebram ou operam muito abaixo da capacidade. Felizmente, ao mesmo tempo que os apagões atingiram um pico, os custos de se instalar energia solar também caíram drasticamente. De 2019 a 2023, o custo dos painéis solares caiu 15%, depois de já ter caído quase 90% se a gente for olhar do início da década de 2010. Os usuários industriais pagam de 20% a 40% menos por unidade ao comprar eletricidade dos desenvolvedores de projetos privados. Então, isso se torna muito mais barato do que a tarifa paga da concessionária. Nos últimos 2 anos, a quantidade de capacidade solar na África do Sul aumentou de 2,8 gigawatts para 7,8 gigawatts. Apesar das usinas de carvão da Eskom terem uma capacidade muito maior de produzir eletricidade, por quê? Já é o que está aí há anos, a capacidade solar da África do Sul agora já pode ser quase 1/5 disso. Ou seja, tem muito espaço para crescer e já está crescendo. O crescimento da energia solar é uma das principais razões pelas quais houve menos apagões nesse ano de 2024 agora. Em setembro do ano passado, os líderes africanos e os decisores políticos globais se reuniram no Nairobi, no Quênia, para a primeira conferência climática na África, para discutir os desafios do financiamento de soluções climáticas. Essa semana de discussões mostrou que os investimentos do setor privado, em particular, poderiam contribuir muito para acelerar a transição energética do continente africano. A eletricidade não é a única preocupação energética no continente. Também existe um outro problema que é muito mais fácil de se perceber no dia a dia. Isso porque 4 em cada 5 pessoas na África subsaariana ainda cozinham com lenha e biomassa. E qual o problema disso? Quando é queimada,
né? Quando se queima a lenha, produz uma fumaça que é prejudicial à saúde. Na verdade, quase 500 mil de mortes prematuras por ano na África subsaariana estão ligadas à poluição atmosférica doméstica resultante da falta de acesso a instalações de cozinhas limpas. Isso afeta muito desproporcionalmente as mulheres, que costumam estar mais na cozinha, e crianças, não só em termos de saúde, mas também em termos de tempo perdido, de falta de oportunidade. Soluções de cozinha limpa também poderiam significar mais crianças na sala de aula, em vez de, irem buscar lenha, e mais mulheres com tempo para encontrar trabalho, para iniciar um negócio, que poderia proporcionar um caminho de independência financeira. A utilização de combustíveis limpos para cozinhar também reduz as emissões de gases com efeito estufa. Bom, enfrentar os desafios energéticos da África exige um investimento significativo tanto do setor público quanto do privado. Atualmente, só 3% mais ou menos dos investimentos energéticos a nível mundial são feitos na África, apesar do continente contar com 17% da população mundial. A principal barreira para esse aumento do financiamento em energias limpas e renováveis é a percepção de risco. Muitos investidores do setor privado têm preocupação com o clima na África, mas não é segredo também que muitos países africanos enfrentam infraestruturas inadequadas, muita burocracia e tudo mais que um país em desenvolvimento pode oferecer para um investidor global. E isso tudo pode acabar dissuadindo os investidores estrangeiros que precisam de um ambiente um pouco mais propício para negócios. Além disso, a má gestão econômica e os conflitos internos também marcam muito a imagem do continente, né? É algo que a gente compartilha aqui na América Latina, né? A verdade é que a África está aberta a negócios, eles estão procurando desenvolver mais esse debate. Países como o Marrocos e o Quênia, nos seus esforços para estimular a transição verde e impulsionar o desenvolvimento sustentável, introduziram incentivos financeiros, benefícios fiscais, implementaram reformas políticas para atrair e mitigar o risco para investidores privados dos Estados Unidos e de outros países. Talvez mais importante ainda é que o setor energético da África já se colocou no caminho de um futuro livre de carbono, em vez de esperar pelo capital estrangeiro. O Quênia é um dos maiores produtores mundiais de energia geotérmica e o Marrocos a maior central de energia solar concentrada do mundo. Se for bem feito, um novo pacto energético pode gerar benefícios duradouros para a África, tipo maior segurança energética, melhores padrões de vida e ajudar também o mundo todo a alcançar os seus objetivos climáticos. Porque, lembrando, o aquecimento global não entende o nosso conceito humano de fronteira. Se a África ficar de fora do futuro das energias limpas, todo o planeta vai acabar sofrendo também. Pare para pensar um pouco sobre as condições que você tem em sua vida hoje. Quais são os itens que, se oscilam ou faltam, complicam muito todas as coisas que você faz? A depender de onde você mora, a resposta deve ter sido: quando a internet oscila ou falha, eu fico em apuros. Agora, imagine o que aconteceria se a sua resposta fosse: quando falta ou oscila energia elétrica, ficamos em apuros. Então, em continentes como a África, infelizmente essa é a situação em muitas partes. Se por um lado essa constatação é pesarosa, por outro, existe uma enorme oportunidade de expansão da malha energética por meios que aproveitem as possibilidades muito presentes, como os rios e o sol. O que faz com que esse assunto seja trazido aqui para o TerraçoCast é chamar a atenção para o tamanho do potencial existente em um continente como a África, que possui uma população que deve representar 1/4 de todas as pessoas do planeta em 2050, é o berço da humanidade e, em plena terceira década do século XXI, ainda possui meios diversos de destravamento de crescimento, apenas com base em estabilização de um item tão básico como a energia elétrica. Geralmente, quando se fala sobre investimento em infraestrutura, governos costumam pensar mais em quanto conseguirão gastar e dizer gastamos com isso, para tentar colher louros eleitorais, e empresas podem focar mais no quanto poderão vender em máquinas, equipamentos e serviços e auferir resultados financeiros, mas, na ponta final,
da população que vive e produz, infraestrutura de base muda tudo. Esse dado de que a cada 5 pessoas na África subsaariana, 4 ainda cozinham com lenha é um negócio assustador, tanto pela quantidade de acidentes que isso gera, quanto pela dificuldade envolvida e, claro, até pela poluição gerada. Os ganhos de produtividade advindos do encontro de uma população que será numericamente cada vez mais relevante nas próximas décadas e infraestrutura básica de energia elétrica, e tudo o que costuma vir junto desse potencial destravado, tende a trazer excelentes notícias para a África nas próximas décadas. Conflitos internos deixam as coisas mais complicadas, é verdade, mas o potencial atualmente sendo destravado é prova de que uma reversão muito positiva está em pleno desenvolvimento. Segurança energética não é meramente ter uma luz que fica constante e não oscila, mas sim um imenso e muito relevante destravar de potencial humano, social e econômico. E olha que se formos bem analisar, esses 3 itens são apenas o mesmo item, só que com nomes diferentes. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil que trouxe suas análises simples, mas não simplistas para o 3Z, neste 434 do Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel. Eu me vou, eu me despeço e a gente se ouve na semana que vem. Muito obrigado, Renata. Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Um abraço aí, um beijo a todos e até semana que vem com mais informações aí no Boletim Internacional do Terraço. Um beijão e até lá. E muito obrigado, Fernanda. Meus queridos terraceiros, muito obrigada por mais um episódio. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar lá pelas redes sociais todas, @sigafefa. Valeu, galera! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.